Oi, oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Superdotação na Pele. Eu sou a Poliana Raquel Pedroso, para quem ainda não me conhece, sou psicóloga, sou mestre em educação e sou terapeuta do esquema e trabalho, né, aí na área da superdotação, atendendo superdotados adultos, tanto na identificação quanto, né, em intervenções, né, que possam aí beneficiar esse superdotado no autoconhecimento, mas também, né, no manejo clínico ali das suas dificuldades, dos seus sofrimentos. E hoje eu convidei a Tamara Duarte, né, que é uma psicóloga muito especial aí, que tive, né, a honra e o privilégio de conhecer nessa minha jornada, tanto pessoal quanto também como psicóloga, né, que sou. E eu convidei ela hoje para estar aqui comigo, justamente para a gente conversar sobre a ansiedade na superdotação, né? Muito se fala no senso comum sobre a ansiedade e a superdotação, né? No geral, a ansiedade a qualquer pessoa, né? É um assunto muito em voga, a gente fala muito sobre isso atualmente, né? Mas, né, a gente tem poucos, né? Aí falando exatamente de um termo mais científico, de um termo, né, também que possa trazer estratégias, né, de ajudar esses indivíduos a lidarem com essa ansiedade exacerbada, que muitas pessoas, né, eu percebo assim que de fato tem muita dificuldade, né, de gerenciar a sua ansiedade, manejar ela. E é por isso, né, que eu sugeri ali para a Tamara, para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse tema hoje. A Tamara tem uma vasta experiência clínica e ela está aqui, né, tanto para compartilhar aí a sua experiência com a gente, quanto, né, os teóricos, né, as bases, né, científicas que ela segue, ela vai falar para vocês, né, depois da formação dela. E, né, nada mais aí do que a Tamara para a gente falar um pouquinho disso, mas também, né, beber aí de uma água para que a gente possa encontrar outras estratégias de autocuidado, né, de autorregulação. Então, seja bem-vinda, Tamara. Muito, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Fico muito lisonjeada, né? É uma honra ter você aqui no nosso podcast. É uma honra sempre, né, poder te ouvir. Com certeza todo mundo que está aqui vai sair daqui desse podcast seu fã número um. Todo mundo, né, que eu conheço admira muito o seu trabalho, né, e fala muito bem aí, de você quanto pessoa, mas também quanto profissional, né. Então, é uma honra estar aqui com você. Muito obrigada por ter aceitado. Imagina, Poli, a honra é minha. Ouvindo tudo isso, meu eu crítico grita na minha cabeça, coitado. E acompanha a terapia do esquema vai entender o que eu tô falando. Ai, ai, obrigada por todo o carinho, por toda a confiança. É uma honra poder estar aqui e eu fico muito feliz de poder falar de algo que soa simples, mas que não é nada fácil, né? Eu acho que a ansiedade e a superdotação em conjunto, a ligação que elas têm causa bastante coisa que às vezes a gente não para observar, não para olhar, às vezes deixa de lado, né? Muito movido às vezes por visões distorcidas de que isso não é nada, é frescura, eu não devia estar sentindo isso, a gente ainda vai falar disso. Mas eu fico muito agradecida por você ter me convidado. Estou feliz de estar aqui para conversar com você hoje sobre isso. E para aqueles que não te conhecem ainda, Tamara, né, gostaria que você também se apresentasse, né, para todo mundo que talvez, né, tá caindo de paraquedas aqui, não conhece, né, o nosso trabalho, não conhece aí, né, a nossa formação. Eu acho que seria importante, né, que você se apresentasse e também, né, trouxesse aí as suas redes sociais, o trabalho que você tem desenvolvido, né, na área aí da psicologia. Claro, com toda certeza, com certeza. Então, eu sou a Tamara, é, eu sou psicóloga, né? Eu tenho o costume de, sempre quando eu me apresento, eu penso que ser psicóloga é uma parte da minha vida. Por muito tempo, eu acho que ocupou uma parte extremamente grande, num sentido até voltado à exaustão, mas hoje, num nível muito mais saudável, eu gosto de me apresentar como a Tamara, que é psicóloga, a Tamara, que tem um esposo, que tem dois cachorros, a Tamara, que é filha única, inclusive,
que tem o seu pai, que tem a sua mãe, e a Tamarinha também, a, a minha menina, a minha criança, que sempre está comigo, né? Às vezes mais expressiva na sua parte feliz e espontânea, e às vezes dentro das suas vulnerabilidades, sentimentos voltados a medo, a insegurança que todos nós temos, né? Eu tenho 31 anos, eu sou de Cascavel, Paraná, atendo em consultório, então falando da minha profissão, eu atendo em consultório desde o começo de 2015, então desde então eu atendo nessa parte clínica. O meu foco de atendimentos é o público adulto. Eu me formei no final de 2014 na faculdade Assis Gurgis, na FAG, aqui em Cascavel. Eu tenho uma especialização em terapia cognitivo-comportamental na nossa querida TCC. Eu tenho também duas formações dentro da terapia do esquema e eu estou finalizando uma terceira formação em terapia do esquema para casal, que é o futuro público que eu ainda quero atender. Mas atualmente eu atendo um enfoque de adultos, né? Tenho meu consultório aqui, atendo particular, atendo online. E também, se a gente pensar em outras partes da minha vida, sou aí como é que eu posso dizer? Uma sobrevivente ao sedentarismo. Vou dizer que eu saí do sedentarismo faz pouco tempo e olho muito de tempos para cá a relação do exercício físico e da saúde mental. Essa é um pouquinho de quem eu sou. Uhum. Muito obrigada. E acho, né, que essa é uma relação que a gente vai conversar, acho, no finalzinho, né, quando a gente falar ali sobre as estratégias, né, de prevenção à ansiedade. E hoje, Tamara, eu te convidei aqui, né, porque eu acho que muitos superdotados, né, que me acompanham, que me mandam mensagem, né, se a gente fosse colocar ali, não sei quantitativamente, né, quantos de fato sofrem de ansiedade, Certo. mas, né, clinicamente, né, de uma forma mais qualitativa, aquilo que eu escuto, né, essa porcentagem é muito grande quando a gente pergunta, né, você sofre de ansiedade, você tem crises de ansiedade, né, você tem ali uma ansiedade de performance, de rendimento, se sente pressionado. Então, eu vejo uma relação muito direta, né, de fato, aí desse superdotado adulto se sentir ansioso, né, e às vezes se sentir muito ansioso e levar ele até, né, a episódios ali de crises de ansiedade ou de ataques de pânico. Quando a gente pensa no construto da ansiedade, né, o que que é a ansiedade, né? Quando que a gente pensa e fala assim, nossa, né, eu tô ansioso. Quais são os sinais, né? O que que é de fato um comportamento ansioso, mas qual que é a definição que a gente usa, né, atualmente aí na psicologia de ansiedade? Certo, muito bem. Esse é um bom começo, porque às vezes a gente pula essa parte, né? A gente já vai para o que eu posso fazer para não ficar ansioso ou para diminuir a ansiedade, e daí a gente já deixa a ansiedade guiar a gente. Então, primeiro de tudo, o que que é a ansiedade? Ansiedade é uma emoção. E como toda emoção, ela é um disparo que a gente tem no nosso corpo, no nosso organismo. Só que é uma coisa que a gente não escolhe sentir. Então, não é algo que ocorre num nível, agora eu vou ficar ansiosa, né? Existe alguma coisa que me deixa ansiosa, pode ser alguma coisa de fora, eu tô vendo alguma coisa, eu tô ouvindo, eu tô em uma conversa, enfim, mas pode ser alguma coisa de dentro, né? Pode ser um pensamento que eu tive, uma coisa que eu lembrei, uma interpretação que eu tive, mas de fato a ansiedade é uma emoção que é um disparo, a gente não escolhe sentir, ela está ligada a situações de perigo, sejam perigos reais ou imaginários, interpretativos, né? E ela simplesmente vem, gerando alterações no nosso organismo. Eu Uhum, resumiria a ansiedade assim. E tu uhum, falou dos comportamentos, né? Que a gente pode ter nesse sentido. Então, vamos imaginar que a ansiedade é um disparo. Apertou o botão, assim. Ligou a minha ansiedade. Como ela vai me afetar também depende muito de como eu vou olhar para ela. Então, a interpretação que eu vou ter a partir do que eu estou sentindo, né, como eu me vejo diante da ansiedade. Isso pode, interferir na maneira que eu vou escolher meus comportamentos.
Então, talvez eu possa sentir que eu não vou dar conta de alguma coisa, e aí eu evito. Ou eu posso sentir que eu tô perdendo o controle, né? E aí eu tenho talvez um comportamento bem desesperado, que talvez eu tome uma decisão por impulso. Só que de uma maneira geral, se a gente pudesse resumir, o principal comportamento, né, que uma pessoa ansiosa tem é a intolerância à incerteza. Então, uma pessoa ansiosa, ela não consegue tolerar a incerteza. E, por conta disso, a ansiedade muitas vezes vem como um combustível e gera um desconforto tão grande que a gente tenta, às vezes, adivinhar o que pode vir a acontecer estando muito ansioso. Muitas coisas que a gente não tem controle. Então, resumindo, quando eu tenho a tentativa de adivinhar o que não tem como saber. Então, eu não tolero o desconforto de não saber, o desconforto da incerteza. Uhum. E eu acho muito importante, né, a gente pensar que, assim como a ansiedade, ela é uma emoção, né, ela advém, né, de uma emoção também, né, ela advém ali do medo, que não é desligado, né? Então, quando a gente pensa na ansiedade, é um medo, né, que tá ali ativado. Eu gosto muito de usar, né, a metáfora da lâmpada, né? A lâmpada a gente usa durante a noite, a gente apaga, usa de dia quando precisa, apaga, né? Por quê? Primeiro que a gente não quer gastar dinheiro à toa, né? Segundo, que não é necessário, né? A gente está usando recursos à toa, a gente está gastando recursos, né? E a gente não está contribuindo para o meio ambiente, né? Quando a gente deixa a luz acesa sem a gente precisar. Da mesma forma, né, a ansiedade ela tem um lugar, né, dentro da nossa vida que é adaptativo e Hum. se torna muitas vezes desadaptativo, né? Então a gente pode pensar no exemplo adaptativo quando eu preciso, né, tá de noite, eu preciso da luz para enxergar as coisas, eu preciso, né, dessa lâmpada acesa. Só que, por exemplo, a gente não tolera dormir com a luz acesa, né? A gente não consegue dormir com a luz acesa. Só que a gente tolera dormir ansioso, a gente tolera a ansiedade ao longo da vida, né? E eu vejo assim que essa metáfora, né, ela permite a gente perceber que a ansiedade, quando ela está muito intensa e ela não é desligada, assim como o interruptor da lâmpada, né, da luz, não é desligado, ele vai gastar energia à toa, né? E para o nosso organismo vai consumir a nossa energia, porque pessoas ansiosas são pessoas cansadas, né? E depois a gente vai falar sobre isso também, que a gente está gastando energia, a gente está consumindo energia mental e às vezes fisiológica no nosso organismo, né? Não é à toa que tem vários sinais aí indicativos da ansiedade. E além disso, né, tem toda a parte, né, ali que do perigo, né, que está por detrás do que a Tamara falou agora mesmo para vocês, exatamente desse perigo, né? Então eu tenho a sensação de que alguma coisa vai acontecer, tenho essa incerteza e me sinto em perigo, né? E por isso eu tenho essa resposta fisiológica, né, do meu corpo que faz com que eu fique talvez mais atenta, talvez que eu fuja, talvez que eu paralise, talvez que eu pegue, sei lá, né, uma espada para lutar contra esse meu inimigo, né? Então, a gente vai ter vários mecanismos de lutar contra essa emoção, e eu vejo, né, que atualmente tem inúmeras, talvez, estratégias, né, de fato lutar contra essa emoção. Quando a Uhum. gente pensa, né, nos mecanismos ali de enfrentamento, né, eu acho que foi até a Tamara que falou para mim um dia, né, de uma situação, a gente pensar que uma situação catastrófica, a gente escutou um barulho ou alguma coisa muito ruim aconteceu, né, você está sentindo um cheirinho de queimado na sua cara, na sua casa, e se você fica lá sentado, né, não se assusta pela ansiedade, né, de que alguma coisa ruim possa ter acontecido, você não vai levantar para ir atrás, né, da onde está vindo esse cheiro? Está vindo da tomada? Está vindo do fogão, né? Então, a ansiedade, ela permite o quê? A nossa adaptação, a nossa sobrevivência. E eu Perfeito. gosto muito, né, de dizer que a ansiedade, né, e se a gente for pegar né, a teoria da evolução, as teorias, né, das espécies, elas vão dizer exatamente isso, né? É a ansiedade que proporcionou que o ser humano, de certa forma, se organizasse, pensasse no que pior de ruim né, poderia acontecer,
Então, se vai chover hoje, eu vou fazer uma cabaninha, né? Eu vou ficar protegido na minha cabana. Então, choveu e molhou a cabana. Então a gente tem que tampar do ladinho, né? Então, essa é uma ansiedade adaptativa que permite que a gente, né, se prepare, que a gente se organize, que a gente seja flexível, que a gente busque resolução de problemas. Só que quando ela passa a ser patológica, né, ela vai, de certa forma, gerar um sofrimento muito significativo, né, ali nesse indivíduo que está sentindo ela, e muitas vezes vai ter um comportamento mais rígido, vai ter dificuldade de resolver problemas, né, vai ter todos os comportamentos lá fisiológicos que a gente vai falar anteriormente. E quando, Tamara, eu fico pensando, né, que quando que passa, né, desse comportamento que é adaptativo para algo que não é adaptativo, né, que gera ali um sofrimento, que gera um sintoma, quando que passa, né, para esse ponto mais patológico, a ansiedade? Esse é um ponto importante, Polly. É como se fosse uma linha tênue, né? Porque isso que tu falou agora é bem importante. Os nossos ancestrais são os ansiosos. Os que não eram ansiosos não procriaram, né? Não sobreviveram. Então, era muito mais valioso se a gente pensar num cenário aí de Homem das Cavernas, como você estava citando, que eu ficasse realmente hipervigilante, né? Que eu ficasse observando qualquer barulho numa folhagem, né? Nossa, mas será que é uma cobra? Nossa, mas será que tem algum problema aqui? A minha vida está em risco, a vida da minha família está em risco, mas será que eu apaguei a fogueira dentro da caverna? Mas será que eu fechei toda a cabaninha, né? Então, esses até pensamentos mais obsessivos que a gente pode pensar, eles foram adaptativos. Então, os nossos ancestrais são os ansiosos. Aqueles que não eram ansiosos, eles não procriaram. E por isso que é tão difícil, às vezes, a gente encontrar essa divisão, porque hoje a gente já não está mais no meio da selva. Por mais que a gente tenha perigos reais, não tem os mesmos perigos iminentes, né? Então, assim, eu estou aqui dentro do meu consultório, que fica dentro de um andar, que fica dentro de um prédio, e eu estou protegida, né? Então, pode ser que se dá um barulho, eu tenho uma interpretação desse barulho. E talvez essa interpretação também possa me trazer uma ansiedade que, quem sabe, é necessária, quem sabe não, vou ter que checar, né? Que nem você falou, mas estou sentindo um cheirinho de queimado, será que é alguma coisa? Então, esses são bons exemplos de quando a ansiedade funciona. Vamos pensar que a linha tênue dessa divisão é quando a ansiedade ela traz para nós um ponto de nos manter vivos, né? Porque está relacionado ao medo, então está ligado à proteção, ao nosso sistema de sobrevivência, ao nosso instinto. Sem ela, a gente não estaria aqui agora, né? Você não estaria nos escutando agora, a gente não estaria aqui conversando. Só que o problema, então, é quando eu não estou prestando atenção a detalhes importantes, né? Eu não estou preparando o meu organismo para luta, fuga ou paralisia. Eu estou sendo refém de uma ativação que, dentro de toda essa ativação, está me trazendo problemas de desconforto, mas é um desconforto que ele não casa com o que está acontecendo. Eu estou sentindo a mais do que precisaria naquele momento. Não está casando o tanto de desconforto que eu precisaria sentir com o tanto de ansiedade que eu estou sentindo. Então está desproporcional. E o prejuízo, né? Quando envolve o prejuízo nas nossas áreas de vida, seja na nossa paciência, seja no nosso sono, seja relacionado ao cansaço, como você estava falando, né? Seja relacionado. Então, não é mais um problema, é um transtorno na minha vida. E aí, isso, na sua somatória, na sua repetição, trazendo prejuízos diferentes na minha vida e sofrimentos desproporcionais ao que seria necessário, né? Além do que caberia, eu vou estar tendo eu posso estar tendo um transtorno de ansiedade, né? Que tem que ser diagnosticado por um profissional da área, mas a gente pode pensar que não é mais um problema. Então, eu não estou sentindo a ansiedade para lidar com essa situação. Eu não estou em perigo. Eu estou deitado na cama, eu posso dormir, eu estou bem, eu estou protegido, mas eu não consigo dormir. Minha cabeça não para, né? Eu estou pensando em coisas que eu tenho que fazer ou em coisas que talvez eu fiz e eu não deveria ter feito, e talvez aquilo me deixe ansioso. E aí vai passando a ser patológico, né? Vai passando a ser um problema, uma doença, uma disfunção, porque não é isolado.
já tá fazendo parte dos meus dias. É como se a pessoa conseguisse falar assim: existe um eu antes, talvez, e um eu depois. Tipo, quando eu não era tão ansiosa, quando eu não estava tão ansiosa, eu talvez, eu tinha tais características, né? Uhum. Pode ser que, já adiantando no caso da superdotação, pode ser que a ansiedade já esteve em níveis altíssimos desde a infância, principalmente pelas características que a gente ainda vai falar. Que o superdotado ele está mais vulnerável a desenvolver um transtorno de ansiedade do que aquele que não é superdotado. Mas a gente pode pensar que existe talvez uma sensação, pelo menos, de minha ansiedade era menor, né? Agora ela está me prejudicando, eu não consigo dormir, eu não consigo me concentrar, eu estou sempre cansada, né? Então o nosso corpo também vai dando esses sinais. E de maneira geral, já não é um problema, é algo que me acompanha, que me traz prejuízo, que me traz um desconforto bem acentuado, que eu consigo ver que talvez a maioria das pessoas no meu contexto talvez não sentiriam tanto nesse nível, né? É complicado a gente comparar, mas isso é um sinal também que pode nos mostrar que está indo para um caminho mais disfuncional. Esses são as principais características, né, de quando a ansiedade ela passa desse ponto. E eu acredito, né, nisso que você falou, que é exatamente esse ponto da funcionalidade, né? Quando essa ansiedade ela acaba afetando a minha funcionalidade, então não vou a esse compromisso, né? Porque eu fiquei muito ansioso ou porque eu acho que as pessoas vão, sei lá, né, julgar, né, vão me avaliar de uma forma negativa. Não consigo apresentar esse trabalho porque, né, eu começo a tremer, eu começo a suar muito intensamente lá na frente, ou, né, quando eu não consigo, eu tenho um concurso amanhã, né, mas hoje eu fiquei lá a noite inteira acordado, e chego no concurso, nossa, tô morto de sono, né? Olha o Então, prejuízo, né, que está trazendo. Eu precisaria do sono, né? Eu não estou em perigo. sim, é Perfeito. exatamente isso, né? Eu acho que é quando a gente usa de fato, né, a lâmpada à noite, a gente não tá precisando mais dela para a gente dormir, só que ela tá ligada e ela tá gastando energia. Chega um momento que ela pode esquentar, ela pode estourar, né? Ela vai gastar mais financeiramente, né? Porque tá gastando ali energia. E fora, né, todo esse contexto do material que não vai suportar, de fato, né, esse calor tão exacerbado. E eu vejo também, né, que pensando na vida dos superdotados, né, é muito comum, né, eles desenvolverem ao longo da vida, até na infância, na adolescência, de fato, né, quadros de ansiedade. Eu vejo que nos pequenininhos é muito comum desenvolverem quadros assim de passarem por experiências traumáticas de chuva, ou de alagamento, ou de assalto, e aí desenvolver uma resposta, né, de uma fobia específica àquilo, né? Então, eu tenho uma fobia quando chove, né? Começou a chover, começou ali, dar aquela garoinha, né? Eu tenho uma resposta achando que aquilo vai acontecer novamente. E aí eu não quero ir para a escola, aí eu não quero, né, sair de casa. Ou, por exemplo, situações que, eu estava apresentando trabalho e meus amigos riram de mim, né? Então, eu não quero nunca mais apresentar esse trabalho. Então, eu vejo comportamentos muito já de ansiedade exacerbada nos superdotados pequenininhos, né? Às vezes até transtornos de fato, né? Que vão afetar a funcionalidade deles, mas eu vejo que está muito mais associado a eventos específicos, né? Então, a chuva, ao medo de dormir sozinho, ao medo de ficar em casa sozinho, geralmente está associado, né, a um evento em si, né? Que gera uma situação de ansiedade. Na Uhum. vida adulta, não, né? Geralmente está associado à performance, ao rendimento, ao desenvolvimento dos potenciais, né? E aí se torna extremamente ambivalente, né? Eu quero tanto desenvolver meu potencial, só que eu fico extremamente, ao mesmo, né, ao mesmo tanto às vezes, ao mesmo tanto que eu estou aqui no meu desempenho acadêmico, ou no meu desempenho profissional ou intelectual, a minha ansiedade vai junto, né? Ela vai aqui e vai acompanhando. E às vezes até ela tá um pouquinho mais exacerbada e ela acaba afetando o meu funcionamento, né? Então eu vejo que hoje a grande dificuldade dos adultos é de fato desenvolverem o seu potencial
né? E saberem controlar a sua ansiedade. Porque eu vejo que a ansiedade paralisa os adultos superdotados e os impede de desenvolver o seu potencial, né? Porque aí eles ficam medrosos, aí eles ficam paralisados, aí eles fogem, ficam procrastinando, ficam, sei lá, caçando pelo em ovo. Aí a gente tem o perfeccionismo que vem ali e fala: não, nunca vai estar bom o suficiente. E vai ficar naquele projeto, né? E nunca vai conseguir desenvolver aquele projeto, porque sempre nunca vai estar bom o suficiente. Então, eu vejo que muitas, daí vem a autocrítica, autoexigência, né? Aí vem E muitas a outras, trombadinha toda. hiperfoco, A né? junto toda. Até os padrões inflexíveis também vêm nesse sentido, né? Então, são muitas características que, de fato, vão se aglutinando na ansiedade e vão cada vez mais, né? Igual uma. A gente pode pensar numa pedra, né? Uma pedra que a gente pegou lá da estrada. Ela tá toda suja, né? Até a gente lapidar a pedra para a gente ver, que cor que ela tem, né? Ela é escura, ela é clara, ela é transparente, vai precisar de um processo, né? Então, eu vejo que, e se a gente joga uma pedra numa lama, ela vai grudar mais lama na pedra, né? Vai sair com mais barra ainda. Então, eu vejo que muitos superdotados, né, de certa forma, têm muita dificuldade de compreender quais são esses fatores que estão influenciando na ansiedade. E aí vira uma via de mão dupla, né? Vai e vem a ansiedade e gera autocrítica. A autocrítica gera ansiedade e gera um ciclo infinito, né? De retroalimentação ali daquelas características que, de certa forma, vai aumentando o sofrimento, e aí, às vezes, vai levando esse indivíduo, além de ansioso, a desenvolver um quadro depressivo, a desenvolver crenças muito mais autodepreciativas sobre si mesmo, né? Então, nossa, não consigo mesmo passar no concurso, né? Porque tá vendo, já tentei 7 vezes, né? Não consegui até agora, tá vendo, né? Fiquei procrastinando o mês inteiro, né? Ou o ano inteiro. Tá vendo? Mais uma vez eu sou um fracasso, não consigo mesmo. Então, eu vejo que daí os esquemas, né? Eles vêm com toda a força, de fato, né? Para tomar conta, né, de fato, ali desse funcionamento. E eu vejo que são essas as principais características, assim, na fase adulta, Tamara. Não sei se você concorda, né, com essa visão que eu tenho sobre esses indivíduos adultos ou não, se você percebe algo a mais. Eu concordo contigo, Poli. E acho interessante a gente pensar. Quando eu estava, um pouco antes da gente conversar agora, eu estava pensando assim, que palavra talvez poderia resumir a ansiedade na superdotação? E eu não consegui pensar numa palavra. E agora, ouvindo você falar, eu pensei na palavra elo, porque a sensação que dá é como se a ansiedade fosse o elo dentro de várias características que fazem parte da superdotação e o manejo que o adulto vai fazer em relação a isso. Então, por exemplo, né, vamos pensar na característica da busca de perfeição, né, no perfeccionismo, que é uma palavra que existe, mas é uma realidade que não é possível. Gera polêmica falando que perfeccionismo não existe. Então, quando uma pessoa tem, quando o superdotado tem um alto nível de exigência, né, e essa busca de perfeccionismo, você consegue imaginar alguém que está ali, dentro da superdotação, um alto nível de exigência, com busca de perfeccionismo, que essa pessoa não tenha ansiedade? Não tem como. Eu não consigo imaginar, porque eu gosto de dizer assim, imagina que as emoções, todas elas têm uma função, que elas estão a serviço de alguma coisa. E a gente tem uma estante aqui com todas as emoções: ansiedade, raiva, tristeza, medo, alegria e assim por diante. Tem todas lá. Se eu estou buscando perfeccionismo num alto nível de exigência, eu não vou ficar triste. Porque se eu posso ficar triste com a minha frustração, com o resultado daquilo. Mas enquanto eu estou na busca, eu não vou ficar cabisbaixo. E se eu ficar com raiva, talvez eu não vou prestar atenção em todos os detalhes. Então, de todas as emoções disponíveis, a ansiedade ela vai ocupar a função de me manter o quê? Hipervigilante, de me manter, de liberar mais adrenalina, né? De aumentar o nível de cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. Então, imagina como se fosse um vigilante, né? Eu tenho que ser um vigia de todos os meus comportamentos, das contingências envolvidas, das pessoas envolvidas, porque eu preciso chegar naquele patamar de perfeição.
né? Naquele específico e rígido padrão que o meu esquema está colocando para mim. Outra característica, né, que eu vejo é muito a sensação do não pertencimento. Então, o superdotado, talvez depois da avaliação, né, eu acho que tem um. Eu lembro quando você postou no teu Instagram o antes e o depois, né? Como que é a vida do superdotado antes da avaliação, antes de ver essas características e depois, né? Mas se a gente falar de uma maneira sem esse autoconhecimento, vamos colocar assim necessariamente, sem a pessoa ter esse discernimento, então isso tem a ver com a superdotação, né? Isso fala do meu funcionamento, a sensação de não pertencer é muito grande. Eu me sinto diferente da maioria das outras pessoas do grupo que eu tô. Enquanto adulto falando, né? Criança também, mas se a gente pensar enquanto adulto, eu me sinto diferente. Eu não me sinto pertencente. Parece que eu não encaixo. As pessoas parecem que não funcionam da mesma maneira que eu funciono. Então, a gente vai ter essa ansiedade, talvez, envolto a parte de troca social. Como você estava dando um exemplo antes. O que será que aquela pessoa está pensando de mim? O que será que ele está achando? Como será que ele me enxerga? São pensamentos que podem surgir, né? E eu acho que um outro ponto também, quando já tem esse olhar, né? Eu tenho altas habilidades de superdotação. Às vezes as pessoas ao redor do superdotado a maneira que essas pessoas vão enxergar a pessoa. Podem enxergar a pessoa, talvez, é, como se ele fosse uma máquina, como se ele não sentisse, e a gente sabe que é bem o contrário, como se ele não fosse um ser humano ali, imperfeito, que erra, que se frustra, e isso gera uma pressão muito grande, né? Eu acredito que dentro das crianças, principalmente, pode ter essa visão distorcida ali dos adultos, de que ele rende, de que ele não sente. Não, muito pelo contrário. Então, às vezes, até essa exigência, essa pressão social, eu acho que isso gera altos níveis de ansiedade, porque nós somos mamíferos. A gente não nasceu para viver sozinho, né? Eu brinco, eu falo que a gente não é réptil que come o filhote, que abandona o filhote. Nós adotamos outros animaizinhos na nossa vida, né? Nós somos mamíferos, a gente não nasceu para viver sozinho. Então, a dor de não pertencer, ela gera medo de rejeição, e isso vai gerar naturalmente uma ansiedade. Então, aqui a gente pega algumas características da superdotação e entende como que a ansiedade ela está atrelada, né? Outra coisa, né, que eu vejo, a sensibilidade emocional do superdotado, né? Esse aguçado dessa potencialização do sentir, desse funcionamento, junto então com essa pressão, com essa busca do perfeccionismo, com essa dificuldade talvez de tolerar uma imperfeição, né? Às vezes muito movido por esse esquema de padrões inflexíveis, como você está falando. Eu vejo também que o próprio esquema de defectividade, ele é bastante comum nesse público. Eu vejo isso em consultório, né? Num sentido da sensação de insuficiência, de que parece que sempre está faltando alguma coisa, tem uma coisa de errado comigo, né? Então, eu não consigo olhar para todas essas características e não ver a ansiedade presente. Uhum. Parece que não dá. Então, a palavra que me veio é elo. Me dá a sensação como se a ansiedade fosse o elo entre as características que trazem uma certa disfunção, né, no funcionamento ali, e por isso talvez que é uma das principais emoções, eu diria. Não sei se você vai concordar comigo, mas eu diria que talvez é uma das principais emoções dentro do superdotado que talvez impossibilita ele conseguir ter uma qualidade de vida. Você falou muito do potencial, né? Eu falaria também da qualidade de vida. Não sei se tu concorda comigo. Uhum. Não, concordo super. E eu acho, enquanto você foi falando, Tamara, eu lembrei que quando eu estava fazendo a pós, né, ali, a formação em terapia do esquema, Hum, teve uma aula, né, sobre os padrões inflexíveis, que o professor disse assim: se você tirar os padrões inflexíveis de um atleta, né, não vai sobrar nada, não vai sobrar um atleta, né? Por quê? Porque é a busca pela perfeição,
é o perfeccionismo, é, né, aquela dedicação ali incessante ao aprimoramento daquela habilidade que vai de fato fazer com que ele se torne um atleta, né? E quando você foi falando isso, eu fui puxando todas as características, né? E assim, não sobrou nenhuma mesmo que não passa pela ansiedade, né? Se a gente for pegar, por exemplo, isso que você falou, da interação social, né? A interação social, ela é permeada, né, por esse pensamento de o que que o outro está achando de mim, nossa, não estou me encaixando, né? Será que no outro grupo eu também não vou me encaixar? E como que vai ser amanhã na escola, né? E naquele outro projeto que eu tô, será que vão dar, né, o direito a eu falar ou não? E isso às vezes vai gerar estratégias de esquiva, estratégias de isolamento, vai gerar num outro esquema, né? Aham. Então, eu vejo que de fato a ansiedade ela permeia o hiperfoco, né? Se eu tenho alguma coisa Tá. para fazer, né? Eu tô ansioso porque eu quero fazer aquilo o mais rápido possível. Por isso que eu entro em hiperfoco, por isso que eu varo à noite fazendo aquilo, porque eu quero terminar aquilo o mais rápido possível. Aí já se engata, né, com a ação revolucionária, né? Eu preciso criar aquilo o mais rápido E possível para ontem, né? para ontem, porque ninguém teve essa ideia, né? Vamos pensar ali no Einstein, né? Uhum. Então, assim, ele pensou naquela ideia que ninguém tinha pensado ainda e ele tinha que colocar aquilo no papel e registrar aquilo, né? Se ele não tivesse essa ansiedade e todas essas características, ele não teria desenvolvido, né, o seu potencial, não teria, né, feito ali um feito para a humanidade, né, tão importante. E eu vejo que, então, né, como é um elo, é uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo que ela proporciona que o Einstein, né, vá lá e escreva a sua teoria, que, sei lá, né, os teóricos ali que de cada área de atuação vão lá e criem seus projetos, desenvolvam suas teorias, né, passem no concurso, façam, sei lá, né, suas pinturas, suas obras de arte, e aí a gente pode pensar em milhões, né, de exemplos aqui. Ao mesmo tempo, eles não vão dormir, ao mesmo tempo, né, eles vão se sentir ansiosos, vão se sentir cobrados, e é exatamente, né, a faca de dois gumes, que está, de certa forma, associada também a essa velocidade de processamento, né? Nós sabemos que o superdotado, ele tem uma velocidade mais rápida, né, para processar as informações. Então, se eu penso muito rápido, né, se a minha velocidade às vezes nem acompanha o meu corpo, isso Isso. vai gerar ansiedade, né? Porque se eu estou ali numa situação e eu vejo que, né, isso já aconteceu anteriormente, a chance dos superdotados fazer essa velocidade muito mais rápida, e aí a gente pode pensar, né, que uma das características da superdotação é ter lembranças e memórias vívidas sobre a infância, isso vai ativar um gatilho lá daquela lembrança lá do passado, e não só a lembrança do passado, daquela experiência talvez traumática que eu vivi, vai me gerar uma resposta de ansiedade, quanto pensar que no futuro vai ser igual, né? Então vai gerar uma ansiedade às vezes que vai, né, levar esse superdonar de fato a ter uma crise. E eu Uhum. acho que aqui está o ponto importante, né, Tamara, que a ansiedade atualmente, ela está nesse campo da imaginação, né, que está no que não é real, né? Então a gente tem ansiedade não só porque a gente está sentindo um cheiro estranho, né, ou que a gente está vendo que, nossa, um carro está vindo na minha frente, vou sair correndo, né? Não, a gente se sente ansioso quando a gente não. Que roupa que eu vou naquele evento, né? Se eu vou de jeans ou se eu vou de salto alto, né? A gente se sente ansioso quando o outro olha pra gente, quando o outro fala naquele tom de voz, né? Então, não só nessas ocasiões, quanto da nossa imaginação, né? Quando a gente começa a ruminar, por que que tal fulano falou naquele tom de voz comigo, né? Por que que eu fiz aquele projeto desse jeito e não falei aquela outra palavra que eu queria ter falado, né? E isso vai gerando um desconforto. Pensando, né, na fisiologia, né, o que que acontece com o nosso corpo quando a Uhum. gente está ansioso? O que que acontece dentro de nós, né? Ali da resposta mais fisiológica, né, até assim dentro do nosso sistema límbico, o que que ocorre, né, com a gente que Certo. gera, né, esses impactos que a gente vai falar depois também, né, no nosso comportamento. Olha, eu acho que eu vou dar um exemplo. Agora que você fez a pergunta, me veio um exemplo na cabeça. Dias atrás, eu estava aqui no consultório e eu fui pegar um cartucho
nem sei se eu te contei esse exemplo, fui pegar um cartucho pra colocar na impressora, né, que tinha acabado. Aí eu fui abrir o armário aqui atrás e eu geralmente compro cartucho pela internet. E aí, as caixinhas, sabe as caixinhas de papelão, assim, que vem, né, da internet? E eu guardei o cartucho dentro da caixinha. Fechei a caixinha e deixei lá. Mas eu não parei para pensar que dentro da caixinha podia ter alguma coisa que tem depósitos. Então, eu abri a caixinha e tinha uma barata dentro da caixinha. Quando tinha uma barata dentro da caixinha, o meu cérebro, ele naturalmente ativou o sistema límbico dele, a amígdala disparou. Então, eu não pensei sobre aquilo, eu senti sobre aquilo. E eu senti medo e nojo. Uhum. O medo tá ligado à proteção, o nojo também, né? Sem o nojo, a gente vai consumir alimentos que a gente não deve consumir, a gente vai tocar em coisas que a gente não deve tocar. Então, eu abri aquela caixinha pequenininha de papelão e tinha uma barata dentro. O que o meu sistema límbico fez comigo? Ele liberou um disparo, né, de adrenalina, de noradrenalina. A minha pupila deve ter dilatado para entrar mais luminosidade, para eu prestar mais atenção. Naturalmente, o meu coração acelerou, a minha respiração acelerou, ficou mais ofegante, né? Desculpa. Até de lembrar agora, parece que a memória fica um pouco mais vívida e dá um certo desconforto, assim, né? E na hora que isso aconteceu, eu dei um grito. Foi isso que eu fiz, né? A barata estava meio morta, ainda bem. E Uhum. aí, quando eu joguei a caixa, né, a caixinha, e a barata tava meio zonza ali, meio morta, e eu acho que tinha ovinho dentro da caixinha. Acho que é isso que aconteceu. Deve ter vindo de um depósito, e depois eu revirei o armário e não tinha nada, né? Só tinha dentro da caixinha. Enfim, o que que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem um disparo no nosso organismo, a gente está falando de amígdala, sistema límbico, né? A amígdala não é o que tem aqui. A gente está falando do nosso sistema límbico lá no nosso cérebro. Quando isso acontece, eu não penso, eu sinto e reajo, porque é uma sobrevivência. E isso a gente não controla. Não tem treinamento que vai fazer eu pensar antes de sentir nesse sentido. Não, não, não tem como. Porque é uma questão de sobrevivência. O meu cérebro vai pagar para ver se tinha uma contaminação naquilo, se tinha, ai, Tamara, mas é só uma barata. Tudo bem, aí pode ter a ver também com o histórico de vida de cada um, o que que eu lembro de barata na minha vida, mas a gente pode falar de outras coisas. Eu posso falar de uma sombra que eu tô vendo que parece que é algum problema e não é, da maneira que alguém fala comigo, de um boleto que eu vi que venceu e eu não paguei, desses outros leões da nossa vida, né? Não só da época das cavernas aí, esses leões mais atualizados, esses problemas. O que que ele pensou de mim? Nossa, mas ele mandou um emoji a menos no WhatsApp. O que será que isso significa? O oi só tem um i, não tem vários, né? O que será que isso diz a respeito do que ele sente sobre mim? Então, primeiro é a amígdala. E aí eu vou sentir e eu vou ter um comportamento ligado à fuga, luta ou paralisia. Já tem pesquisas falando na neurociência que o sentir, né, a amígdala, ela vai ativar milissegundos antes do que as nossas partes corticais, né, do que o córtex pré-frontal que está ligado ao pensar sobre. Então, isso é fisiológico. Isso não é uma coisa que eu escolho. Porque se eu pudesse escolher, eu ia em milissegundos olhar que a barata estava meia morta e eu ia só colocar a caixa de lado, eu não ia passar por todo o desconforto relacionado àquilo, né? Mas o meu cérebro não foi isso que ele viu, né? A minha amígdala, ela não viu isso, ela viu um potencial perigo e eu reagi, né? Eu não agi, eu reagi. Então, pensa que a ansiedade, né? Você que está ouvindo a gente, pensa que a ansiedade é um visitante inesperado. É um visitante inesperado abrupto. E esse visitante inesperado abrupto, ele vai gerar reações no seu corpo. Quais são as principais reações? Ah, vamos falar assim, eu posso ter, o meu coração acelera, porque normalmente a gente não sente o coração bater, né? Quando a gente tá parado assim, a gente não sente que o coração tá batendo. Se eu colocar a mão, tentar pegar aqui no pulso, enfim, mas eu vou talvez sentir, né, aquela taquicardia. A minha respiração, ela fica um pouco mais ofegante.
Posso ter um desconforto nessa região ou propriamente no abdômen. Eu posso ter uma sensação, talvez, de tontura, de vertigem, assim, como se fosse um abalo. Eu posso ter um calafrio, uma onda de calor, uma sensação como, uma sensação como se eu estivesse perdendo o controle, né? E a minha realidade toda fica focada naquilo. Então, fisiologicamente, eu sinto tudo aquilo no meu organismo. E aí eu reajo. Quando eu percebi que a caixa caiu, sei lá, deve ter dado menos de um segundo, que eu dei um grito. E eu olhei para a caixa e vi que a barata estava praticamente morta. Eu fiz assim e pensei. Aí eu pensei. Aí meu córtex ativou. Daí meu córtex fez eu pensar. Tem um veneno de barata lá na cozinha. Daí eu matei a barata afogada, inclusive. Não foi com o potencial do veneno. Foi afogada de tanto veneno. Brincadeiras à parte, eu dei esse exemplo para vocês conseguirem entender que a gente primeiro sente. Então, às vezes, a gente fica assim depois, ai, mas por que que eu falei daquele jeito? Ai, mas por que que eu reagi daquele jeito? Né? A minha reação facial, nitidamente, se tivesse alguma coisa aqui filmando a minha cara, a gente ia ver um rosto que se repete a reação facial em outros rostos, né? Que é a reação facial do medo, da ansiedade. Então, principalmente são aspectos fisiológicos. Esses são as principais sensações físicas que a gente vai sentir na hora que a gente tem esse primeiro impacto de uma ansiedade. Mas eu também posso sentir isso a partir de uma coisa que eu pensei. Tipo, o que será que o outro está pensando sobre mim? Daí o gatilho não foi a barata. O gatilho não foi o boleto que venceu. O gatilho foi, eu acho que eu não pertenço àquele grupo. E aí a ansiedade pode vir a partir disso também. E cada um pode ter uma sensibilidade talvez um pouco maior, um pouco menor em relação a essas partes do corpo que sentem, né? Eu, Tamara, quando eu fico ansiosa para exposições sociais, eu já percebi, então, aqui agora, por exemplo, mas aqui eu nem deu tanto hoje. Ou eu vou fazer uma pergunta no meio de uma turma, né? Eu vou ficar mais exposta. Eu sempre sinto um desconforto nessa região batata. E é até interessante, porque hoje, não sei se tem esse sotaque, essa gíria em outros lugares, batata, né? Tem, você já viu esse trocadilho? Já. E às vezes eu falo pensando que é comum em todos os locais. E aí, hoje eu até percebo assim, quando eu vou me expor, fazer uma grande exposição, eu já sei que eu vou sentir esse negócio. Eu já sei. Eu já aceitei. Ele tá aqui, eu não escolhi. Então eu tento respirar mais fundo, né? Eu tento aceitar um pouco mais esse desconforto, porque ele vai atingir um pico e vai passar. E é importante que você que está nos ouvindo entenda qual é a maior sensibilidade que você tem fisicamente quando a sua ansiedade vem. O que que acontece mais? É um tremor? É uma tensão muscular, né? Você fica mais tenso, mais rígido fisicamente. Você aperta a mandíbula. O que que acontece no teu corpo que você sente? Porque às vezes são características que tendem a se repetir. É, eu acho que um ponto importante, né, Tamara, é a gente, de fato, não lutar contra essa fisiologia, né, do nosso corpo, né? Eu vejo que muitos superdotados, então se eu tô, né, ali com a palpitação, ou com taquicardia, ou sei lá, com a sudorese, eu tento lutar contra isso, né? E de fato não acolher aquela emoção e não, né, de fato compreender o que está acontecendo comigo para eu ter essa resposta, né? Por que que eu tô tão ansioso se amanhã tem esse evento social, né? Porque eu tô me sentindo que é, né, que eu sou desajustado, eu tô sentindo que, mais uma vez, vai ter aquele contexto naquele ambiente social, né? Então, eu vejo que muitos sinais, né, que ativam ali, que são os gatilhos desta ativação da ansiedade, né, na superdotação, podem ser, né, o que a gente já falou aqui, da Uhum. interação social, podem ser, né, em relação à performance, pode ser em relação ao seu rendimento, né, como numa prova, como num concurso, como, né, em algo super importante, né, vamos pensar no jogador de futebol, quando ele vai jogar lá a Copa do Mundo, né, meu Deus, né, Vai não bater o consigo nem pênalti. bater o pênalti que vale, né, todo ali
o jogo ou que vale, né, se vai ser campeão ou não da Copa do Mundo, né? Imagina só o Nossa. quanto de ansiedade esse indivíduo tá, né? A pressão que ele tá sentindo ali por fazer aquilo, né? Então, a gente. E o que que faz, por exemplo, que ele vá lá e bata o pênalti e faça o gol e não desmaie, né? Vai lá correndo, desmaia e cai, né? Cai ali desmaiado. O treinamento, né? Ele passou por um treinamento de fato, né? Ele não estava na Copa do Mundo à toa, né? Ele passou por todos os jogos, ouvindo as pessoas gritando, falando, a pressão, né? Esse treinamento faz com que ele iniba talvez as emoções dele naquele contexto, que ele controle os impulsos, né? Da vontade de sair correndo ou de, sei lá, fazer qualquer outra coisa e vai lá e bata e faça o gol, né? Então, a gente às vezes acaba, né, não prestando atenção também nesses treinamentos que a gente pode, de certa forma, né, realizar quando a gente está numa situação que envolve uma ansiedade muito exacerbada, né? E Isso. eu acho que lutar contra, né, é algo que vai fazer a gente sofrer ainda mais. E eu vejo que daí, desde a infância, né, os pais, o contexto social vai dizer para o superdotado, não, mas você não pode ser ansioso, né? Até ontem eu escutei isso, né? De alguém que vai lá e pega nas perninhas do superdotado que está inquieto, né? Batucando as perninhas, vai lá e segura as perninhas e fala, para, né? Para. Então, isso, de certa forma, vai reprimindo, né? Que essa emoção venha à tona e não está cuidando, não está validando, né? Não está acolhendo essa ativação emocional. Por mais que tenham, né, de certa forma, assim, coisas, né, atitudes ali para realizar em cada esfera, né? O que que você diria, Tamara, assim, que, né, a gente pode realizar quando a gente está ansioso e por exemplo, essa ansiedade, né, que vem e foi, né? Por exemplo, nessa caixinha aí que você pegou, olhou a barata, por exemplo, a gente escuta um barulho estranho, né, mas a gente não fica ali ansioso de uma forma tão patológica. O que que a gente deve fazer, né? Quando essa ansiedade ela vem, ela vai, mas ela, né, gera um desconforto na gente, mas Sim. ela ainda está no limiar, né, ali adequado, funcional, consigo dormir bem, consigo, né, tem esses pensamentos, me leva uma crise, mas, né, consigo tocar minha vida, consigo ir lá bater e fazer o gol, né, fazer, marcar ali aquele jogo. E o que que eu devo fazer quando do outro lado, né? Que eu já estou numa ansiedade super exacerbada, não consigo dormir à noite, não consigo, né? Fico ali evitando, não quero ir para a escola, não quero ir para a faculdade, não quero sair de casa, né? Quando a gente tem essa ansiedade mais patológica, mais disfuncional, né? O que que eu devo fazer nesse outro caso, né? Para cuidar de mim quando ela aparece, né? E gera daí de fato uma crise de ansiedade. Aqui falando, né, no geral, a gente não vai ter tempo, né, para a gente falar das fobias, da ansiedade generalizada, do transtorno de pânico, né? Mas assim, basicamente as características acabam, né, permeando ali e são bem parecidas, né? O que que a gente pode fazer, né, quando tá também desse outro lado? Muito bem. Vamos pensar que são dois aspectos diferentes, né? Quando a gente fala dessa ansiedade rotineira, né, que traz um desconforto, mas ela não é patológica e ela é Uhum. necessária, né? E essa ansiedade que já está tendo uma disfuncionalidade na minha vida, né? Tendo um transtorno na minha vida. Então, primeiro ponto, quando a gente tá, se uma pessoa está se afogando, né? Se uma pessoa está ali na piscina se afogando, enfim, ela precisa aprender a nadar? Não, ela precisa ser salva. É isso que ela precisa. Então vamos pensar que se alguém for ali na beira da piscina e falar: Não, peraí, é só você aprender a nadar, ó, presta atenção aqui no que eu tô te falando. Não, isso é reação fisiológica, né? Nem você falou de pegar as perninhas ali do superdotado e segurar, né? Que mensagem eu tô passando? Eu tô dizendo assim: você não pode sentir o que você tá sentindo. Então, eu estou reforçando dentro da pessoa que o que ela sente, que ela nem controla, tá errado. E eu estou gerando uma ilusão de que ela vai conseguir controlar o que é incontrolável. E isso é perfeccionismo. Então, eu estou tentando ajudar e eu estou gerando um baita de um sintoma. Então, vamos pensar nesse aspecto. Primeiro, se é algo que não me afoga.
né? Se é Uhum. algo que me prejudica, mas eu ainda consigo pôr o pé, eu consigo nadar. Essa ansiedade, ela vai precisar de treinamentos. Então, o que que vai nos ajudar? Milissegundos depois que veio o disparo, eu vou conseguir pensar. E isso vai ser automático. Ali naquele momento, eu vou ter mais condição de regular o meu corpo. Mas a principal, talvez, orientação que eu posso fazer é uma palavra que vai parecer muito simples, mas que não é fácil, que é a aceitação. Se o seu organismo gerou um disparo de ansiedade, ele tem um porquê dele estar fazendo isso. A gente não questiona o quanto de insulina o pâncreas produziu. A gente não tenta controlar. A gente nem consegue, né? Vou controlar o quanto de insulina meu pâncreas produz. Não, eu não consigo, né? Por quê? Porque é fisiológico. Então, por que que eu vou controlar a ansiedade? A ansiedade é fisiológica também. Eu não controlo meu suor. Eu tô fazendo exercício físico e eu tô suando. Ah, mas eu não quero suar. Vou me concentrar para o meu suor parar. Eu não controlo, é fisiológico. Então, como é que eu vou controlar a ansiedade? Né? Eu tô chorando. Ai, não chora, engole o choro. É fisiológico, né? Não tem como eu controlar. Uma cãibra, por exemplo, né? Então, a aceitação, ela é o primeiro passo. Eu aceitar aquela ansiedade. Se o meu corpo está mandando aquilo, pode ser porque eu estou em perigo, mas pode ser por uma interpretação também. Pode ser que foi uma interpretação que agora, milissegundinhos depois, eu vou pensar e vou conseguir verificar. O treinamento, né? Então, assim, eu ter ferramentas que eu possa usar no momento. Respirar profundamente através da respiração diafragmática, que não é o que talvez a maioria das pessoas conhecem. Quando falam assim, respira, né? Calma, as pessoas respiram assim. E não é assim que a gente respira para acalmar o nosso corpo, para levar oxigênio para o nosso cérebro, para ele pensar melhor. A gente respira usando o músculo do diafragma no nosso abdômen, para inflar a nossa barriga e não levantar essa área e soltar pela boca. Então, aprender essa respiração diafragmática corretamente, eu vejo que e treinar ela quando você não está ansioso, vai te ajudar e outras manutenções de qualidade de vida para quando você. Aí vai servir quando você está se afogando na ansiedade também, mas, por exemplo, o exercício físico. A gente tem excelentes evidências científicas do quanto ele, na sua manutenção e repetição, auxilia em quadros de ansiedade. Não só em ansiedade do dia a dia, rotineira, né? Mas numa ansiedade patológica também. A qualidade do nosso sono auxilia muito, porque se eu não durmo bem, o meu cérebro entende que eu posso estar em perigo. Vai lutar contra o sono para ver o que que acontece, a gente não ganha, né? Então, eu vou ficar mais hipervigilante, né? Mais ansioso, consequentemente. Então, o principal ponto para fortalecer é treinar a respiração diafragmática para você saber quando você precisar, a qualidade de vida no intuito de é, uma boa alimentação, uma alimentação nutritiva, a parte voltada aos exercícios físicos e ao cuidado com o sono, isso vai auxiliar bastante a nossa regulação fisiológica, e também fortalecer que eu posso aceitar o que eu estou sentindo, que eu não escolhi sentir, que não é necessariamente por isso que eu estou em perigo, e como que eu posso, a partir daquele momento que eu comecei a pensar, acalmar o meu corpo, né? Então, quando eu estou numa ansiedade, não é bom eu fechar o olho. Agora vamos falar quando eu me afogo na ansiedade, né? Vamos falar de uma crise de ansiedade, de um ataque de pânico, de uma ansiedade mais patológica. Não é bom eu fechar o olho. Por quê? Porque eu vou abrir espaço para frutos de imaginação. E nós somos terríveis como preditores do futuro. A gente é catastrófico em relação a isso. Nós não somos bons nisso. Então, nesse ponto, abrir o olho e olhar o que está acontecendo, o que eu estou vendo, as texturas que eu sinto, o que eu escuto. É como se eu falasse assim para o meu cérebro: olha, sistema de alerta. Deixa eu mostrar para você que eu não estou em perigo. Então, se eu fechar o olho, eu não tenho essa condição. A respiração diafragmática, muito mais repetida, né, e muito mais cuidadosa quando a gente tem um ataque de pânico, faz sim a gente sair de um ataque de pânico, tá? E às vezes vai ser difícil lembrar, porque o pensamento vem depois, mas se a gente talvez treinar esse pensamento, pode ser que ele nos visite em algum momento que a gente precise. Não é porque eu estou sentindo intensamente que isso vai durar
a quantidade de intensidade que eu sinto. Ah, então eu tô sentindo pra caramba. Então isso vai durar pra caramba. Não. Isso são os principais mitos emocionais. A emoção ela vai atingir um pico e ela vai baixar. Nenhuma das emoções que você que está nos ouvindo aí sentiu, você está sentindo agora igual. Você pode lembrar de uma coisa e sentir, mas ela vai e vem. Ela é uma onda. Então você tem que viver esse pico através de respiração diafragmática bem repetida, né? Você vai conseguir sair da crise, sim. Olhando pro aqui e agora, pedindo ajuda, né? Talvez ali para alguém, fazendo esse treinamento da respiração. E em quadros de transtorno de ansiedade, eu não posso apenas ter isso, né? Eu vou ter que buscar ajuda, porque quimicamente falando, a gente falou que o quanto tem fisiologia envolvida, eu posso estar tendo uma desregulação, nas minhas trocas de neurotransmissores lá no meu cérebro. Então, eu vou precisar muitas vezes de um acompanhamento medicamentoso, né, de um uso controlado aí, por um psiquiatra que consiga me orientar corretamente, para que eu associe um processo de psicoterapia, né? A gente tem evidências científicas hoje que o tratamento ouro para quadros de ansiedade é terapia cognitivo-comportamental mais medicamento. A gente sabe que esse é o tratamento ouro em várias evidências científicas. Então, eu vejo que tem esses dois pontos. É o treinamento, achei bem legal isso que você colocou, da gente conseguir, não é na hora que eu vou ter que desenvolver habilidades, na hora eu já tenho que ter elas, né? E ter esses olhares em foco, mas principalmente lembrar do viés da aceitação. E outra coisa, continuar fazendo o que está fazendo numa velocidade menor. Então, às vezes, quando a gente está numa ansiedade, a gente paralisa totalmente. Eu paro tudo o que eu estou fazendo e eu fico inundado, talvez, naqueles pensamentos. É viável que talvez eu continue fazendo o que eu estou fazendo, talvez até atividades mais mecânicas, que eu não tenha que pensar tanto, mesmo que seja numa velocidade menor. Essas são algumas dicas. O que você acha, Poli? Você consegue pensar em mais dicas? Não, eu acho que são essas, né, em geral. E eu fico pensando aqui, né, Tamara, que às vezes o superdotado adulto, ele acaba, né, buscando outras estratégias, né, muito diferentes dessas que você estava pontuando, né, como comer, né, como pedir lá um iFood, uma coisa gostosa, né, eu tô ansioso hoje porque amanhã eu tenho tal coisa, eu vou lá, me empanturro, né, como um montão, e aí, né, eu gero às vezes um problema ainda maior, né? Então eu vejo na superdotação tanto a parte, né, do autoalívio ali para a parte da alimentação, quanto, né, para a bebida, Uhum. quanto, né, em alguns Tecnologia, casos né? Tela. e em alguns casos também vejo, né, o uso de algumas substâncias que promovem essa tranquilização, né, substâncias psicoativas que são mais tranquilizantes, assim como a maconha, né, que dão, né, uma baixa ali nessa ansiedade, isso é muito comum de superdotados adultos usarem. E vejo também, né, o próprio perfil ali workaholic, né, então, ao invés de fazer exatamente isso que você falou, né? Eu vou, né, mais devagarinho ali. Não, eu vou para uma outra coisa, né, para um outro projeto, ou vou fazer alguma outra coisa e vou me desconectar de tudo que eu estou sentindo, né? E às vezes pela via da tecnologia. Na tecnologia eu vejo muito comum dos pequenininhos, né, superdotados, irem para o tablet, para o celular, né, para o joguinho e ficarem horas e horas e horas e horas naquela atividade, né? E às vezes isso, né, em alguns casos vai gerar um transtorno secundário, né, como um quadro, né, de um transtorno alimentar, como um quadro, né, de obesidade ou, né, de substância psicoativa, então, às vezes, vai gerar um burnout, um esgotamento, né? Então, às vezes, o autoalívio por essas vias vai gerar um outro transtorno em comorbidade, né? Por isso que a gente não recomenda, né, que de certa Exato. forma utilizem essas estratégias, mas, né, que são estratégias que alguns superdotados acabam utilizando no dia a dia, né? E eu vejo que às vezes mudar essa estratégia é muito difícil, né? Porque é como se Uhum. tivesse que construir, com certeza você já foi numa trilha, né? Você já fez uma trilha ao longo da vida. Claro que é mais fácil a gente pegar a nossa mochilinha de trilha
e seguir pelo caminho que, né, todo mundo está andando, né, aquele trilho ali que foi traçado, do que a gente pegar a nossa mochila e vamos ter que Uhum. pegar daí os equipamentos, né, vamos ter que pegar, sei lá, uma foice, Uhum. vários equipamentos, porque a gente pode a chance da gente encontrar um animal perigoso numa trilha que não está feita, que a gente vai ter que, né, criar ela, é maior do que uma trilha que já está pronta, né, que está visível ali, você não está vendo nenhum mato, tem a terra para você andar, né. Então, criar esse novo caminho, no início vai ser mais difícil, né. Por quê? Porque você vai ter que criar, né, você vai ter que testar de fato qual a estratégia que funciona para você. Ah, é sair desse meu ambiente do trabalho, ir lá numa poltrona que está confortável, né, é apagar a luz e ficar no escuro, é ir tomar um banho, é respirar, colocar uma música que eu gosto, colocar lá um incenso que eu gosto, um cheirinho que eu gosto, uma vela que eu gosto. Então, assim, todo mundo vai ter que, de certa forma, construir a sua receita, né, ou construir a sua trilha, só que Uhum. no início a gente vai ter que fazer, né, até, por exemplo, a gente construir o caminho da nova trilha, a gente vai ter que andar por ela muitas vezes, né. Exato. E eu acho que uma coisa que você falou no início, Tamara, que quando a gente está, né, ativados emocionalmente, o nosso sistema límbico está funcionando e o nosso córtex pré-frontal está inibido. Então, por isso que a gente não lembra, né, se não Não. tiver automatizado esse comportamento. E a gente não lembra mesmo. E a gente se cobra, né? Então, assim, essa cobrança, ela é ilusória, porque é impossível. E aí Uhum, que eu acho que a palavra aceitação, ela parece tão simples, mas ela não é fácil. Porque uhum, não é possível pensar antes de sentir diante de um disparo emocional. Se a sim, gente aprendesse isso nas escolas, eu acho que ia ser muito mais fácil algumas coisas. Mas, de maneira geral, aceitar essa nossa limitação faz com que a gente desenvolva ferramentas para lidar com ela. uhum, Se eu aceito, que nem eu falei antes do meu desconforto aqui quando eu tenho uma exposição social, eu aceito que isso vai acontecer, né? E assim, até a gente pensar, o mais importante não é eu trabalhar arduamente para que eu nunca mais tenha um ataque de pânico, porque eu não uhum, sei, pode ser que eu tenha, pode ser que mesmo em tratamento medicamentoso, terapêutico, eu ainda tenha um ataque de pânico. E aí isso vai me gerando talvez mais ansiedade, né? O que que é mais benéfico? É eu conseguir potencializar a minha autoconfiança. De que se eu tiver um ataque de pânico, eu saio dele. De que eu sei o que eu vou fazer. Não tô falando que não vai ser sofrido, que eu não vou sentir. Não, isso é impossível. Mas conseguir desenvolver esse plano através de um treinamento, em muitos casos, né, quando já envolve essa patologia, buscar a ajuda de um profissional qualificado para isso, mas que a gente possa fazer esse treino. Eu não posso contar com aquele momento que eu tome decisões, sendo que eu nem estudei aquilo, né? E sendo que eu nem sei os principais sinais. Às vezes a ansiedade, ela é esse disparo, mas pode ser que eu tô me colocando em risco de vir um disparo de ansiedade porque eu tô dormindo mal, porque eu tô me sobrecarregando, porque eu não faço pausas no meu dia, porque talvez, enquanto superdotada, eu entro no hiperfoco e eu nem percebo que eu tenho que me alimentar, que eu tenho que tomar água, que eu tenho que ir no banheiro. E aí isso vai me deixando mais hipervigilante, quimicamente mais ativado, né? Então, às vezes, a gente cuidar também desses primeiros passos para a gente conseguir melhorar o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida, de certa forma. eu acho que exatamente no modelo, né, que você fez ali da pessoa na piscina, né, quando eu tô nesse caso, né, da ansiedade ali mais exacerbada, a gente não vai lembrar que a gente sabe nadar, né, em algumas ocasiões, né, mas a gente, às vezes, treinando isso, a gente pode, sei lá, né, aguentar um pouquinho mais para chegar, sei lá, na beira da piscina e conseguir tirar, né, a cabeça para fora, ou para sinalizar para alguém que a gente precisa de ajuda, né? Então, às vezes é exatamente isso, a gente tem que fazer esse treinamento justamente para sinalizar ao outro que eu preciso de ajuda, ou para chegar numa margem que eu possa respirar mais tranquilamente, que eu possa reduzir ali a minha velocidade até que, né, alguém possa chegar para me socorrer, né? E eu vejo que é exatamente esse o caminho, né, do tratamento tanto da ansiedade no geral, né, para todos os pacientes, quanto, né, para pacientes aí que tenham a superdotação.
E acredito também, né, Tamara, que coisas aqui que você já falou, né, como a prática, né, da atividade física, quanto, né, uma alimentação adequada, quanto, né, ter um bom sono regulado, o acompanhamento psiquiátrico com o neurologista, acompanhamento psicológico, né, são ferramentas que podem atender a necessidade do superdotado, né, quanto de outra pessoa também, para, de certa forma, ele buscar, né, essas estratégias aí quando ele não está ansioso, né? São, de certa forma, estratégias preventivas, né? E eu acho que daí o processo da psicoterapia, né? E os profissionais da saúde vão trazer, né, um olhar mais amplo ali, porque na sessão, né, com o paciente a gente consegue, como a gente sofre pela nossa imaginação, e a gente sofre muito mais pela imaginação do que pela realidade, na terapia a gente consegue resgatar essa ansiedade, né? E, de certa forma, fazer até uma análise funcional desse comportamento, né? Que seria o quê? Por que que eu senti isso, né? O que que me ativou? Que resposta que o meu corpo teve? Que pensamentos que passaram pela minha cabeça quando eu estava ansioso, né? Que emoções que eu senti? Será que foi só ansiedade? Ou será que veio o nojo junto? Será que veio a raiva junto, né? Veio a culpa ali junto? O que que eu fiz, né? Eu tirei a mão, eu saí correndo, eu paralisei na hora, fiquei sem reação, né? Qual que foi o meu mecanismo? Eu congelei, né? Não conseguia ali lidar com aquilo, fiquei 3 horas naquela crise. Então, justamente depois que a gente sai desse contexto, né? A gente não vai ensinar a nadar ou não vai ensinar técnicas, né, ali de anti-incêndio quando tá pegando fogo, né? Quando tá pegando fogo, a gente tem que, né, socorrer as vítimas e apagar o incêndio, né? Mas o processo terapêutico, ele é uma grande ferramenta, né? E eu entendo que os psicólogos, quanto, né, os terapeutas são grandes aliados dos superdotados nesse processo, justamente para fazerem, né, com que eles é, percebam, né, qual é esse mecanismo, né, quais são as distorções cognitivas que estão por detrás dessa ansiedade, né, quais são os esquemas que estão ativando. Eu me senti defeituoso, eu me senti que eu não tinha ninguém, né, que não tinha ninguém ali que se conectasse comigo, me senti privado, né, de atenção, de cuidado, e aí eu fiquei super ansioso. Então, eu acho que essa análise, né, que a gente faz em terapia, né, num processo de autoconhecimento, num processo terapêutico, é uma é um caminho, né, que de certa forma a gente faz junto com o terapeuta e às vezes nesse exemplo, né, que eu falei anteriormente para vocês, né, que a gente às vezes tem que criar um novo caminho, né? Às vezes a gente não precisa a gente ir na frente, né? O nosso terapeuta vai do nosso lado com a gente com, sei lá, um equipamento, eu vou cuidando de cortar as árvores para criar um novo caminho e o terapeuta vai verificando se tem um animal perigoso no chão, né? Então, é muito mais, a gente se sente muito mais tranquilo se a gente vai para uma trilha nova com alguém do que sozinho, né? Então, isso dá segurança pra gente, né? Não tô sozinho. E se eu estiver sozinho para lidar com uma cobra, vai ter alguém para me ajudar. Se eu não for capaz de matar essa cobra, alguém ali, né? A pessoa que está comigo vai ser capaz, né, de talvez me proteger, me puxar para avisar, ô, a cobra aí, né, nesse chão. Então, eu vejo que a parceria terapêutica, né, junto ali com a aliança terapêutica, ela é super importante, né, o vínculo terapêutico, que também, né, consegue trazer muita segurança para esse indivíduo, para ele lidar com esse sofrimento, que já é muito, né, difícil de passar sozinho. E eu vejo que muitas vezes, né, a família não o entende, o ambiente não o entende, né, assim como esse exemplo que eu falei para vocês, né, de segurar as perninhas, né, para não ficar ansioso. O superdotado escuta isso muito ao longo da vida. Nossa, mas você faz 5 anos de terapia e você está tendo uma crise de ansiedade. Nossa, mas você toma 3 medicações, né? E você está tendo uma crise de ansiedade, né? Você está tão ansioso. Então, eu vejo que muito do contexto onde esse superdotado está inserido não valida, né? E não proporciona de fato um ambiente favorável
para que ele aceite, né, essas emoções, e daí a luta contra essa emoção é muito maior, né? Mas eu vejo que os terapeutas, né, quanto os profissionais de saúde são grandes aliados ali nessa trajetória de tanto compreensão, interpretação do porquê que eu tô ansioso, né, e assim como a ansiedade, né, é o elo entre as características do superdotado com o superdotado, né, talvez o terapeuta ele fica nesse meio, né, ali como se fosse o símbolo do infinito, né, o terapeuta ele percorre, né, esse meio do símbolo que vai e vem, né, flexibiliza, vai desse lado de cá, vem desse lado de cá, né, junto com o paciente. Não sei se vocês já brincaram, não sei o nome daquele joguinho, mas aquele joguinho que você puxa e daí Ah, ele vai para o outro lado, e daí o outro lado puxa, né? e daí tem uma coisa que prende, né? A cordinha, daí ela E faz. ela vai e volta, aham, né? Sei qual é É esse exatamente esse processo de terapia, né? Ao mesmo tempo que ao passo que eu puxo para cá, o outro tem que estar fechado, né? Quando o outro puxa, eu tenho que, sei lá, né? Qual que é esse mecanismo que tem uma sintonia, né? tem uma sintonia, né? Talvez o elo também seja dessa forma, né? Num processo ali eh, de acolhimento, né? E de validação e também, né? De autoaceitação que a gente estava falando anteriormente. Uhum. Concordo contigo, Poli. Gostei muito de imaginar essa trilha que você falou, né? Eu acho que o sofrimento ele já é difícil o suficiente. Eu não Uhum, preciso passar por isso sozinho. sim. Não é necessário. Uhum, Talvez seja até muito mais necessário eu ter alguém do meu lado me ajudando, né? Alguém que estuda, que treina para isso, que consegue estar ao meu lado. E olha que legal, esse sentir essa proteção, né? Essa orientação, esse zelo, essa validação, vai gerando aos poucos uma internalização para o próprio paciente acreditar nele mesmo, né? Às vezes é no próprio vínculo terapêutico que o paciente ele vai desenvolvendo essa visão de, nossa, eu consegui. Nossa, foi difícil pra caramba, mas eu dei conta. E é isso que vai gerando a resiliência, né? A sensação de autoeficácia, tipo, é muito difícil, mas eu vou dar conta, eu já dei conta, né? Talvez essa confiança é algo a ser bem nutrido no processo terapêutico que ajuda bastante o superdotado nesses contextos que a gente está falando. uhum, sim. E para a gente finalizar, Tamara, né, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né, que chegaram até aqui nesse podcast, né, com a gente, né, que conselhos que você diria, né? A gente falou ali das estratégias tanto, né, preventivas, quanto as estratégias que podem ser feitas, né, de intervenção quando aquele sofrimento está ali iminente, né? Mas assim, o que que você diria, né, já que a gente entendeu então que a ansiedade ela é um elo, né, que faz parte, né, e não tem como a gente pensar que tem superdotado, né, superdotado não vai conseguir desenvolver o seu potencial se ele não for ansioso, mas ao mesmo tempo, se ele for muito ansioso, ele não vai desenvolver o seu potencial, né, como se fosse uma molinha também, né? Talvez seja esse mesmo símbolo, né, do elo, tanto Certo. que eu falei para você, né, dessa brincadeira que eu nem sei o nome, né, dessa brincadeira. Vamos pesquisar o nome desse negócio depois. Né, que é esse vai e vem, mas também da molinha, né, que ela estica e ela solta, né, que ela serve ali para várias coisas. Então, eu vejo que ao passo que, né, o superdotado, ele sofre muito de ansiedade quando ela está muito exacerbada, né, porque ela é uma faca de dois gumes, que permite que ele consiga conquistar muitas coisas, fazer muitas coisas, mas que ele sofra muito também, né? E do outro lado, né, a gente tem aí de fato, né, esse superdotado que está muito engajado nesse processo, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que ouvem aqui o podcast porque estão engajadas, né, nesse autoconhecimento, que querem saber, que querem, né, buscar estratégias, né, e estão buscando por livros, pela literatura, né, por, sei lá, né, pelo podcast, pelo YouTube, em vários meios, estratégias que possam ajudá-los, né? Que conselhos que você diria para esses superdotados, né, que chegaram até aqui, até o final desse podcast,
que estão sedentos, né, por de fato quererem estratégias que possam ajudá-los, né, que estão aqui com esse intuito. Que conselhos, né, que a gente poderia aqui pensar que pudessem, de certa forma, ajudá-los aí nessa trajetória de autoconhecimento? Muito bom, Poli. Você que nos escutou até agora, parabéns por isso. Estamos juntos aqui, juntas aqui. Olha, é, talvez o que eu vou falar soe simples, mas não duvide. Eu adoro essa frase, é simples, mas não é fácil. Eu digo que aceitar as emoções é um ato de coragem, dá trabalho, é desconfortável. Então, investir nessa aceitação, entendendo que sentir é uma coisa normal, é mais coragem ainda. Então, o desenvolvimento de uma melhor relação de você com você mesmo é o que vai te auxiliar em momentos que você precisa ser salvo, em momentos que você está se afogando. Se não ajuda você ter críticas de fora, ter invalidações de fora, ter alguém falando, nossa, mas você faz tudo isso de tempo de terapia, e não consegue passar por isso? Nossa, mas ainda isso que você está reclamando? Se isso não te ajuda, com certeza, né? Não tem como ajudar. Não, não repita isso com você. Então, desmereça mais as frases que criticam você, né? Aquela vozinha que fica dentro da gente que fala questionando a nossa capacidade, a nossa competência, as nossas qualidades, nos menospreza. Aprenda nos teus treinos a menosprezar um pouco mais essas frases e esses pensamentos que dizem que você não deveria sentir o que você sente, ou que você não deveria tentar o que você quer. Aprenda a entender como você funciona. Tenha curiosidade genuína por isso. Seja um detetive nesse sentido. Tenta entender. Se o teu corpo mandou um sinal, tem um porquê. Sempre tem. Sempre tem. Se você está com sono, é porque tu tem que dormir. Não, não, não questione. Tu tem que dormir. Você não vai lutar contra o sono. Quem já lutou contra o sono sabe que não vai funcionar. Então, aceite que o seu organismo conversa com você, que ele te mostra algumas coisas que você precisa aceitar e entender. Desista dessa luta de eu não deveria estar sentindo isso, eu não deveria estar passando por isso. Aceitar o que você está abertamente sentindo é um bom passo para, inclusive, diminuir a intensidade daquele desconforto. Porque lutar contra a ansiedade, já que ela faz parte do nosso organismo, é como se a gente lutasse contra a gente. Não, não, não é benéfico de nenhuma maneira, né? Então, eu te oriento a você aprender a acalmar o teu corpo, aprender a entender como é a sua ansiedade. Quando o seu eu ansioso está presente, como você pensa, como você age, como é viver dentro da sua cabeça quando a ansiedade está ali. Tenta entender isso, reúna informações sobre isso e compreenda. Não, não repita o que fizeram contigo. Talvez isso está gravado dentro de ti, porque a gente internaliza, né? A gente vai gravando a maneira que falaram com a gente, a maneira que nos trataram, a maneira que fizeram a gente se sentir. Mas desenvolva uma outra parte dentro de você, uma outra parte que tenha mais paciência, uma outra parte que dentro dos seus treinos seja mais genuíno, que aprenda a se perdoar, que aprenda a olhar você com o mesmo carinho que você olha para uma pessoa que tu gosta, para um amigo que você gosta bastante, e entenda o que que o teu corpo precisa nessas horas. É de uma respiração? É sair do local que você está? É talvez melhorar a tua rotina? É ter mais tempo para relaxar? E acho que uma última coisa para o superdotado assim, valorize o descanso. Entenda que descansar é ser tão produtivo quanto quando você faz alguma coisa em termos de desenvolvimento. Descansar também é ser produtivo. E isso também ajuda com que você tenha mais condição de lidar com o impacto que a ansiedade, que é o grande elo, vem para que você possa entrar no ciclo que uma ansiedade talvez te possibilita fazer algo muito grande, mas que você também possa desligar teu corpo, conseguir induzir teu sono, conseguir ter uma boa alimentação, se conectar com teu cônjuge, com as suas amizades, com o teu organismo, cuidar de você, né? Então valorize também o quanto que o descanso é ser produtivo. Eu acho que eu fecharia assim, pô. Sim. E eu
pensei aqui, Tamara, em mais três coisinhas, né? Que Ótimo. seja curioso, né? Você já é curioso por sua natureza, né? Já Boa. tem essa característica dentro de você, então direcione essa curiosidade para o seu autoconhecimento, né? Porque, como a gente falou, a gente só vai adquirir esse repertório quando a gente não está emocionalmente ativado, né? Então, quando a gente não está emocionalmente ativado, a gente está fazendo insights, a gente está pensando, a gente está resolvendo problemas, né? O nosso córtex pré-frontal está ali funcionando a todo vapor, né? Então aproveitem disso para, né, de certa forma, buscarem essas respostas, né? Do porquê que eu tô ansioso, por que eu fiquei tremendo quando tal coisa aconteceu, né? Então, eu acho que essa autoinvestigação, ela é o pilar principal, né? Dessa validação, dessa compreensão do próprio funcionamento. Então, seja muito curioso, né, em relação à sua ansiedade, né, investigue o porquê que ela chegou, né, ela está trazendo uma mensagem, que mensagem que ela está te dando, que pensamentos que ela está ativando, né, que emoções ali que estão vindo junto com a ansiedade, que consequências que ela está tendo no seu organismo, na sua história de vida, né, como que isso reproduz ou, né, muda os padrões, né, que você está repetindo. Então, seja curioso para investigar isso. E segunda coisa, né, seja sábio para ler nas entrelinhas da sua ansiedade, né? Eu acho que a gente só, né, reconhece aquilo que a gente conhece, né? Então, por exemplo, quando a gente sabe que, meu corpo está dando esses sinais, né, e eu estou começando a paralisar aqui no trabalho, que eu pesque, né, essa informação ali no ar e que eu já busque talvez ali uma estratégia, né, de regulação para que eu não chegue, né, talvez lá no afogamento, né? Se eu estou sentindo que a água não está dando mais pé para mim, eu não vou continuar indo, né, a fundo. Não, eu vou voltar, né? Então, seja sábio de certa forma de ter esse feeling quando que eu preciso voltar, quando que eu preciso descansar, né, que é o que a Tamara falou, quando que eu preciso parar, né, o meu trabalho. Então, seja sábio, né, em relação a ler essas entrelinhas do seu corpo. Eu vejo que o superdotado, ele aprende a estimular muito a sua capacidade cognitiva, o seu cérebro, né, tem até pessoas que falam, né, o cabeção do superdotado, porque é exatamente isso, né, estimula tanto a cabeça que acaba esquecendo do corpo, né, do resto do corpo inteiro. Então, né, percebam o seu corpo para perceber esses sinais, né? Com certeza o seu corpo vai dar esses sinais para você. Uhum. E a outra coisa, né, seria também ali em relação à última orientação, né, que eu dou, entendam os seus descompassos, né? Como a gente falou que é uma faca de dois gumes, cada um tá de um lado, né? De um lado tá a potencialidade, do outro lado tá o sofrimento, né? Entenda que tem esse descompasso, né? Para que você pudesse talvez chegar onde você está hoje na sua carreira, na sua profissão, você precisou muito da sua ansiedade, né? Então você tem que agradecer a sua ansiedade, porque de fato, né, ela te levou a esse lugar, né? A esse destaque no trabalho, a esse prêmio que você tem hoje, a você escrever, sei lá, a sua tese do pós-doutorado, né? Então, a ansiedade, ela foi muito benéfica ao longo da sua vida, mas talvez compreenda se ela traz algum descompasso, né? Se ela gera, de certa forma, né, esse sofrimento quando ela está muito exacerbada, né? E ela está dificultando ali o seu potencial de ser visto, né? De ser expresso esse potencial, né, em algo ali concreto na sua vida. Então, Uhum. compreenda esse descompasso, né, e aí use a sua sabedoria, né, e a sua curiosidade para buscar, né, essas respostas ali da sua história de vida, né, e do seu funcionamento emocional também. Muito bom, Polly. Adorei as suas dicas. Eu acho que é isso. Ok, Tamara, fechamos então, né, mais um podcast. Agradeço muito por você, né, ter aceitado estar aqui conversando com a gente. Acho que foi muito valioso todas as suas dicas, né, os seus insights aqui que você contribuiu para a gente. É uma alegria imensa ter você aqui, né, nesse podcast, ter aí essa parceria com você nos projetos que a gente vem desenvolvendo também, né? Nós estamos desenvolvendo também aí um e-book, né, voltado para o autocuidado do superdotado, voltado, né, tanto
a compreensão, né, das características ali socioemocionais, de personalidade do superdotado, quanto, né, trazendo também ferramentas práticas, lúdicas, criativas. E enquanto a gente estava falando, né, eu não posso deixar de falar isso, né, que não é à toa que o filme, né, do Divertidamente inseriu a senhora ansiedade no filme, né? É Não verdade. é à toa, Estou né? ansiosa para ver este filme. Pois é, né? Então não é à toa que a gente está aqui falando sobre isso, né? Porque é muito importante. Então, eu agradeço imensamente, Tamara, por ter aceitado, né, estar aqui. E acho, né, que todo mundo que está aqui, né, vai se beneficiar aí desse podcast de hoje. Muito, muito obrigada mesmo. Fico muito feliz, né, com a sua participação e também fico à disposição, né, para essa nossa parceria. Eu também estou à disposição. Fico muito feliz com a nossa parceria também, Poli. Agradeço você que nos escutou até agora, né? Eu aprendi muito estando aqui contigo também, Poli. Acho que essa troca é sempre muito rica, né? E agradeço por esse momento especial aí que me trouxe várias reflexões. Espero que tenha trazido para quem nos ouviu até agora também. Para aqueles, né, que tiverem dúvidas, querem deixar um recadinho especial para a gente, ou, né, algum questionamento, podem deixar aqui embaixo, tanto no Spotify quanto no YouTube. A gente vai responder assim que possível. Para aqueles, né, que querem perguntar algo diretamente para a Tamara, podem encontrar a Tamara Duarte, né, no Instagram, nas redes sociais. Depois eu vou deixar aqui no vídeo também o link que vocês acessam e chegam diretamente, né, ao perfil ali do Instagram dela. E é isso, gente. Desejo, né, a todos um bom podcast, uma boa autoinvestigação, uma boa curiosidade, Uma boa dose de curiosidade. uma boa dose de curiosidade e sabedoria. Muito bom. Muito obrigada, Tamara. Obrigada a você. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Até Um a beijo. próxima. Tchau, tchau.